Eu vou concluir a mensagem que iniciei há 2 terças-feiras atrás. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu por uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então, vou dar só uma pinceladinha para que quem não esteve aqui na terça-feira retrasada possa caminhar junto com a gente. Então, esse texto aqui fala de um pai que tinha 2 filhos e, especificamente, há 3 terças-feiras atrás, falei do filho que ficou. E agora, na terça-feira retrasada, falei do filho que foi embora. E em cima do filho que foi embora, o tema da mensagem de hoje é as 8 emoções do filho pródigo. A Bíblia diz que nós temos que viver não por vista. A Bíblia diz que nós devemos viver por fé. E dentro dessa realidade, nós encontramos alguns tipos de pessoas, né? Nós encontramos o pessimista. O pessimista, ele vive uma vida que nada vai dar certo. Que se uma situação 99,9999 seria o percentual de não dar errado, ele vai dizer, não, aquele 0,00000,1 vai ser determinante e vai dar errado, porque ele é pessimista. Mas existe otimista, que agiria de forma contrária, no sentido de que se uma possibilidade de algo dar errado fosse 99,9999, ele diria, não, eu vou me apegar nesse 0,0000001 e isso vai dar certo, porque são pessoas otimistas. Em terceiro lugar, existem os realistas, né? Não, eu vivo dentro da realidade. Então ele fica no meio dos dois. Mas muito mais do que ser pessimista ou otimista ou realista, existem os homens e as mulheres de Deus. E esses homens e mulheres de Deus são homens e mulheres de fé. Amém? Então a gente tem que viver pela fé. Mas a palavra do Senhor vai dizer que esse menino viveu a sua vida dominado pelas emoções. E diante das emoções ele foi tomando algumas atitudes que levou o filho pródigo aonde ele foi levado. Então, por que o filho pródigo chegou onde ele chegou? Em primeiro lugar, ele chegou onde ele chegou porque surgiu na vida dele a primeira emoção chamada inquietação. Versículo 12. O desejo de conhecer o desconhecido. O desejo de conhecer o mundo. E muito mais do que conhecer o mundo físico, ele acabou conhecendo o mundo espiritual que se opõe a Deus.
Em segundo lugar, ele permitiu que uma segunda emoção tomasse conta da vida dele, que era a falsa alegria. Porque muitas vezes a gente age nessa vida firmado numa alegria que não é a alegria que Deus chama de alegria. Qual é a alegria que Deus chama alegria? Então, muitas vezes nós somos influenciados por uma alegria que é falsa, que não é verdadeira, que não é consistente. E qual era a falsa alegria que havia no coração dele? Versículo 13. A falsa alegria de estar fora do alcance dos olhares do Pai, de ter plena liberdade para decidir e fazer opção por qualquer coisa que ele quisesse. Só que a falsa alegria, ela acabou se desdobrando na terceira emoção, a angústia. Versículo 14. A Bíblia diz que ele gastou todo o dinheiro que ele recebeu de herança, e que houve naquela terra uma grande fome, versículo 14, e ele começou a padecer necessidades. Então, naturalmente, a angústia tomou conta da vida dele. Essa terceira emoção, chamada angústia, ela se desdobrou e fez com que ele enxergasse que estava sozinho, que ele estava sem dinheiro e que ele vivia uma época de escassez, uma época de que faltava muitas coisas. Então, naquele momento, a quarta emoção que se desdobrou no coração dele foi a vergonha. Porque toda a sua vida ele viveu na casa do Pai e nunca precisou pedir nada para ninguém. Mas nesse momento, a Bíblia vai mostrar que ele passou por um momento de vergonha, porque ele teve que pedir e procurar emprego. Olha o versículo número 15. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, em quinto lugar, e é a partir de agora que eu vou falar um pouquinho mais, porque eu já tinha falado sobre as 4 primeiras emoções. A quinta emoção que brotou no coração dele foi o medo. A Bíblia, em primeiro lugar, vai dizer que ele começou a falar sozinho. Acho que todos nós, em algum momento da vida, passamos por essa situação. Esses momentos na vida que você diz assim, olha, esse assunto que eu vou tratar, é difícil de eu encontrar alguém à altura de poder me ouvir. E às vezes, quando você menos percebe, você está falando sozinho.
Eu já vi muita gente falando sozinho. Mas muita gente. Muita gente falando sozinho. E na realidade também eu entendo biblicamente que um dos maiores diálogos que a gente pode fazer é o diálogo com a gente mesmo. É você conversar com você. E aí ele começou a ensaiar e dizer, olha, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Ele começou a levantar os mapas da vida dele e começou a perceber que ele era feliz na casa do pai e ele não sabia. Ele começou a perceber que quando ele levanta os mapas da conformidade, ele está diante de um mapa de não conformidades. Meu pai não me criou para isso. Meu pai não me ensinou isso. Se eu tivesse ficado debaixo das ordens do meu pai, eu não chegaria onde eu cheguei, porque aonde eu cheguei, nesse momento é o lugar que jamais eu queria estar. Então ele diz que o pai dele tinha abundância de pão, e ele ali estava perecendo de fome. Então aí ele começou a ensaiar essa frase aqui que eu vou compartilhar com vocês. Ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Então, na realidade, a quinta emoção é o medo. Ele tinha medo de não ser recebido pelo pai. Ao mesmo tempo, ele tinha medo também de ser recebido, mas ser recebido como um funcionário, como um colaborador. Mas ele mesmo declara, bom, se meu pai me receber como um jornaleiro, como um trabalhador, para mim já vai estar bom, porque não existe lugar pior do que esse que eu estou. Então ele tinha medo de ser rejeitado. Ele tinha medo de ser humilhado pelo pai. E que é muito interessante que depois da quinta emoção, chamada medo, a Bíblia diz que a sexta emoção que vai brotar no coração dele é a coragem de tomar decisões. Porque às vezes, irmãos, a gente fala, e a gente cansa as pessoas de tanto que a gente fala. Porque a gente fala, mas não age. A gente fala, mas não dá passos em relação àquilo que a gente falou. É só blá, 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 blá. Tem gente que está cansada do nosso blá, blá, blá. Às vezes, nós mesmos acabamos se cansando do nosso blá, blá, blá. Nada muda.
Parece que a gente criou raízes num lugar errado e não consegue sair de lá. Mas a Bíblia diz que o filho se levantou. E Deus vai levantar você. E você vai conseguir se levantar. E você vai conseguir tomar uma decisão. Amém? E se de repente você tem vivido uma vida de blá blá blá, Deus vai te dar forças para você vencer isso. E o seu discurso vai virar realidade. E você vai ter forças e coragem para tomar a decisão de voltar para os braços do Pai. Amém? Então, em sétimo lugar, quando ele toma essa decisão e vai caminhando e vai andando, a surpresa vai se apresentando diante dele. Então, a sétima emoção é a surpresa. Quando você toma decisões certas, a surpresa haverá de se apresentar diante das suas decisões certas. Amém? Vai tomando as decisões certas, diz a surpresa, porque eu irei me apresentando diante das suas decisões certas. Amém? A palavra de Deus vai dizer que quando ele ainda estava longe, ele contemplou o Pai, mas o Pai também contemplou o Filho. De repente ele pensava que o Pai estava tocando a sua vida para frente, sem sequer se lembrar desse filho que estava ausente. Mas pelo contrário, o Pai, ele para todas as suas atividades, está lá diante daquela casa, olhando para a linha do horizonte, esperando que aquele filho um dia voltasse. E a Bíblia diz que antes que o menino tivesse tempo de chegar perto do pai, o pai que o contemplou se moveu de íntima compaixão e tomou uma decisão. Correu, se atirou no pescoço do filho e o beijou. Então, a sétima emoção que o filho pródigo sentiu foi a surpresa. Poxa, mas ele viveu tantos anos na casa do pai e não sabia que dentro da realidade do pai aquilo era uma coisa bastante possível. É que na realidade os pais de verdade, eles não são ensimesmados. Eles não são totalmente previsíveis. Os pais de verdade, eles são surpreendentes. Surpreendentes, no plural. Amém? Porque na realidade, quando a gente olha para Deus como Pai, nós enxergamos um Pai surpreendente.
E que a única coisa que se repete nesse pai surpreendente é que ele é irrepetível. Ele sempre tem um jeito novo, uma maneira nova de agir diante da gente. Amém? E essa era a marca desse pai que esperava o filho. Ele foi surpreendido por um pai que está esperando. Ele foi surpreendido por um pai que colocou o foco no filho que o deixou. Ele foi surpreendido por um pai que corre até ele, que abraça ele e que beija ele. Olha quantas atitudes significativas, né? Talvez pensou que o pai não estava nem aí. Talvez pensou, bom, se meu pai estiver diante do portão, ele vai fazer de tudo para não me enxergar. E se ele me enxergar, de repente ele vai tirar os olhos de mim. Correr para perto de mim só se for para dar um belo sermão, uma bela chamada. Possibilidade de um beijo. Pelo que ele falou aqui, eu acho que ele não acreditava em nenhuma dessas possibilidades, mas tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que se humilha. Tudo é possível para aquele que deseja voltar para o lugar que jamais deveria de sair. Amém? Então, em último lugar, a oitava emoção que ele sentiu no coração foi o regozijo. Porque quando ele começa a dizer para o pai, versículo 21, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de chamar teu filho. O pai foi atropelando ele num sentido positivo. O pai mandou trazer depressa o melhor vestido. O pai mandou colocar um anel no dedo da mão do filho, que tinha ido embora. Mandou colocar alparcas no pé. E a Bíblia diz que o pai também mandou trazer o bezerro cevado. O bezerro, que dentro da história de uma família tem um papel especial de só ser servido num momento muito especial para a família. Então, ele disse, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se. O discurso do pai prevaleceu sobre os pedidos de perdão do filho, porque o amor do pai era maior. Porque na realidade, quando o filho fez opção para ir embora, em certo sentido ele matou o pai no coração, porque herança a gente só recebe quando os pais não estão mais aqui. Então a oitava emoção que o filho pródigo viu se desdobrar no seu coração foi o regozijo, a alegria verdadeira. Porque quando ele voltou para o pai, ele foi renovado fisicamente, ele foi renovado moralmente, ele foi renovado interiormente e ele foi renovado exteriormente. Ele foi curado
em todos os níveis, porque ele estava precisando de perdão. Amém? Existe um livro chamado Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. E ele conta uma história que nunca mais esqueci na minha vida. Ele conta a história de um pai que vivia na Espanha e que ele tinha um filho chamado Paco. Ele mandou o Paco, seu filho Paco, embora da sua casa. Mas um dia, muito arrependido, ele colocou uma nota no jornal: Paco, volte para casa. Papai já te perdoou. E como lá na Espanha o nome Paco é que nem José aqui no Brasil, naquele jornal que o pai declarava perdão ao filho, que o filho poderia voltar, que o pai estava pronto a recebê-lo de volta, ele determinou que o filho o encontrasse na praça mais importante de um lugar lá da Espanha. E quando esse pai chega lá, a praça está lotada. Existiam 800 Pacos que foram mandados embora da casa dos seus pais. E só um ali seria contemplado. Então, na realidade, irmãos, nós vivemos um mundo que muita gente está precisando de perdão. E o pai do filho pródigo era um pai que tinha perdão para oferecer. Imagino que cena maravilhosa para o Paco, que era filho desse pai que o perdoou e que situação frustrante para os 799 outros Pacos que achavam que estavam perdoados e quando chegaram ali, perceberam que não foi o pai deles que colocou aquela mensagem no jornal. Então, na realidade, irmãos, para encerrar essa ministração, esse pai da casa do filho pródigo é Deus. E o filho pródigo somos todos nós. E o irmão do filho pródigo somos todos nós também. Quantos de nós estamos na casa do Pai, mas vivemos uma vida pequenada como viveu o irmão do filho pródigo? Que não vive um relacionamento de filho com o pai, mas vive um relacionamento de empregado com o patrão, tratando o pai como se fosse um patrão. Quantos de nós somos como o filho pródigo? Matamos o nosso pai no nosso coração, matamos o nosso pai com as nossas palavras, matamos os nossos pais com as nossas atitudes. Mas não é nem no filho pródigo que nós devemos nos espelhar, e nem no irmão do filho pródigo que nós devemos nos espelhar. O nosso espelho é o pai dessa casa, o nosso espelho é Deus. Que você seja perdoador, que você saiba esperar, que você confie no seu taco. Procure saber o que o pai dessa casa fez de tão significativo que fez o filho refletir e voltar. Existem coisas que não podem faltar na casa da gente. Quais são essas coisas? As coisas que havia na casa desse pai.
Era um pai que escutava, um pai que ouvia, um pai que falava, um pai que prometia, mas cumpria o que prometia. É um pai que soube esperar. É um pai que não perdeu a oportunidade de abraçar o filho que simbolicamente o matou no seu coração. Mas o pai não perdeu a oportunidade de amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de correr, de abraçar e de beijar. Que essas sejam as nossas atitudes. Um pai que na hora que o filho fez a coisa mais errada, não desistiu dele. Que você seja um pai e uma mãe que não desiste. Que você seja uma adolescente que não desiste, um jovem que não desiste. Que você seja alguém que não desiste. Que você crie coisas ao redor da sua vida que serão determinantes para as pessoas lembrar que ao lado de você a vida é muito melhor. Amém? Ao lado dele é muito melhor, ao lado dela é muito melhor, dentro da minha casa é muito melhor. E deu a ele o melhor que ele tinha e celebrou uma festa e deu o perdão verdadeiro. Que Deus abençoe a gente. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ver para frente?